este lançamento do Now em Sines. Eu estou a falar-vos do Porto, é uma das poucas vantagens do teletrabalho e de estarmos todos ainda em casa. É uma alegria estar cá, como eu vos disse. Este programa Now encaixa num esforço maior que a EDP tem depois de ter cessado a atividade na central de Sines, e que faz parte aqui de um esforço maior e que eu vos queria apresentar e aqui mostrar apenas aqui em breves 2 slides para se perceber e para vos poder contextualizar o esforço que estamos a fazer nesta área. Penso que já devem estar a ver o meu ecrã agora. Sim, sim. Pronto. Como podem ver aqui na segunda linha, digamos, o programa Now entra aqui na parte do trabalho do empreendedorismo e do esforço digamos, que queremos fazer no empreendedorismo a nível de Sines, porque achamos que era importante puxar pelo empreendedorismo existente e puxar pela criação de novos postos de trabalho, de novas microempresas. E insere-se também aqui neste esforço que temos feito também da ação social. Em termos de ação social, a EDP assumiu vários compromissos, continuar o investimento social já tem feito em Sines e continuá-lo pelo menos até o final de 2022, com o programa Tradições, com o programa de partilha com a energia, com a doação de viaturas usadas, que está neste momento em aberto, e também abrimos um gabinete local de encaminhamento social numa parceria com o IFP e com a Câmara Municipal de Sines. Este gabinete está a funcionar hoje, curiosamente funciona também nas instalações do Sines Tecnopolo e está aberto para atendimentos presenciais, temos apoio psicológico, apoio social, estamos a pensar em formações que sejam do interesse das pessoas que vamos seguindo, e por isso o GLES já vai em cerca de 70 atendimentos neste momento, e nós também sabemos, aqui dar um aspecto humano a esta questão, nós também sabemos, pelo seguimento que o IFP tem feito, que das pessoas que se inscreveram no desemprego no final do ano, cerca de mais de um terço já encontrou novos postos de trabalho e quase metade das pessoas estão em processos formativos. E isso dá-nos aqui um alento grande para renovar e encontrar novos caminhos depois, digamos, da vida da central a carvão em Sines. Além disto, em termos do desenvolvimento e do emprego, a Universidade de Évora está mesmo agora a concluir um estudo sobre as dinâmicas do curto e médio prazo, as dinâmicas económicas na área de Sines, num consórcio com o Instituto Superior Técnico. O estudo está quase acabado e vai-nos dar aqui algumas luzes de como olhar para estes grandes investimentos que tantas vezes falam para Sines, seja dos data centers, sejam do Terminal 21 ou do Terminal Vasco da Gama, ou outros investimentos, seja mais no turismo ou nos data centers. Quer dizer, este estudo vai nos ajudar a dar aqui um enquadramento para percebermos um pouco melhor como é que Sines pode agarrar estas oportunidades que se vêem no médio prazo. E por último, temos aqui um eixo de atratividade pela cultura, em que queremos tentar trazer pessoas para Sines através de eventos culturais. Já inaugurou na semana passada, no dia 22, a primeira exposição de fotografia da Central, e convido todos a poderem visitar na Capela da Misericórdia de Sines, muito perto da estátua do Vasco da Gama. Eu estive aí na semana passada e está um trabalho muito interessante sobre a Central e com vídeos sobre as pessoas da Central e o que foi o trabalho, e estamos a tentar com a Fundação EDP trazer mais atividades do género para Sines. E por isso isto é todo este pacote. O Now não é um veículo sozinho, faz parte de toda esta abordagem integrada, porque a EDP quer manter-se próxima do território, presente no território. Sines é muito importante para a EDP e a EDP quer continuar a estar aqui presente e quer fazer a diferença também neste fecho. Só para concluir, mostrar-vos só aqui um bocadinho de como é que estamos em termos de datas e de prazos. As viaturas usadas acabam hoje o seu prazo de inscrição. O EDP Solidária Sines já fechou em junho e temos neste momento 12 inscrições no EDP Solidária Sines, e vamos anunciar os vencedores em setembro. O Now é ele que estamos aqui a falar. Isto na altura estava desatualizado, porque isto é uma apresentação de há um mês e tal atrás, e o estudo da Universidade de Évora está para acabar, e a exposição de fotografia, como eu vos disse, já foi feita na semana passada.
Pronto, e por isso era dar-vos as boas-vindas a esta sessão e espero que seja muito frutuosa e que se encontrem aqui muitos caminhos de futuro para todos neste excelente trabalho que confiamos que o Sines Tecnopolo vai levar bem para a frente. Bom dia a todos. Quero agradecer desde já a vossa presença. Espero que estejam bem. Espero que estejam seguros, que é muito importante nesta fase que o país está a atravessar. Mas felizmente o mundo não para e com o avanço das tecnologias conseguimos contornar algumas situações, como é o caso deste tipo de eventos, deste formato, podem muito bem ser realizados à distância, o que é bastante interessante. Portanto, agradeço mais uma vez a presença de todos. Como explicou anteriormente o engenheiro Jorge Maier, o Programa NAU surgiu após o fecho da central termoelétrica de Sines, com o principal objetivo de ajudar os ex-trabalhadores da central. E não só. É uma iniciativa lançada pela EDP, mais concretamente EDP Produção, em que o Sines Tecnopolo tem um papel de executante. Portanto, o NAU é um programa de apoio ao empreendedorismo local, em que vai atuar nos municípios de Sines e Santiago do Cacém, que tem como objetivo apoiar no desenvolvimento de projetos empresariais ainda na fase de ideia, através da capacitação de empreendedores e da prestação de serviços de consultoria especializados. Ora, quais são as fases do programa NAU? Como qualquer programa, qualquer concurso de ideias tem, existe sempre o período de candidaturas. Depois, consoante os critérios, passamos à fase de seleção. Os empreendedores que forem selecionados vão integrar um plano de formação e depois vão ter apoio técnico personalizado e algumas reuniões com mentores, onde vão aplicar os conhecimentos que aprenderam durante esse plano de formação, com o objetivo de criar, ou seja, de criar a empresa, passar a ideia, transformar a ideia em empresa. Depois de se criar a empresa, vão ter, durante os 2 primeiros anos de vida da empresa, vão ter acompanhamento também feito por parte do Sines Tecnopolo. E, por fim, a realização de uma cerimónia de apresentação, onde vão ser apresentados alguns resultados do programa NAU. Quem pode candidatar-se ao programa NAU? Muito simples. População em geral com mais de 18 anos, residentes nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém. Portanto, quem tiver uma ideia de negócio, quem for maior de idade e que viva nos concelhos de Sines e Santiago do Cacém, faz parte do público-alvo do programa NAU, pode se inscrever. Candidatura e critérios de seleção. É oficial, estão abertas as candidaturas ao programa NAU, portanto, isto sensivelmente vai decorrer durante um mês, acaba no dia 26 de agosto, portanto, quem estiver interessado pode desde já inscrever-se. O formulário está no nosso site, portanto está no site do Sines Tecnopolo, mas também podem encontrar nas nossas publicações que nós vamos fazendo ao longo deste programa, portanto publicações nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Qualquer publicação depois tem lá o link que vai remeter ao site do Sines Tecnopolo. E é muito fácil, é muito fácil o preenchimento, é muito simples, deverá ocupar cerca de 1 a 2 minutos do vosso tempo, para além de introduzirem o vosso nome e alguma informação, terão apenas 2 campos para fazerem uma breve apresentação da vossa ideia, portanto é muito fácil o preenchimento do formulário. Agora, muito importante, quais são os critérios de seleção? Como já foi explicado anteriormente, o NAU surgiu com o objetivo de apoiar os ex-trabalhadores da Central Termoelétrica em Sines, portanto, o primeiro critério será a ligação à Central Termoelétrica em Sines. As ideias que forem apresentadas por empreendedores ligados à central automaticamente serão selecionadas. E o segundo critério será pela ordem de submissão das candidaturas. E todas as candidaturas serão selecionadas 20. Ou seja, vamos imaginar que no dia 26 de agosto fechamos o período de candidaturas e recebemos cerca de 30 candidaturas. Pronto, vamos imaginar, cerca de 30 candidaturas. Dessas 30, vamos buscar as candidaturas de empreendedores que tenham ligação com a central termoelétrica de Sines e depois, sim, para qualquer outro tipo de empreendedor, será selecionado, vai depender também do timing que fizer a candidatura. Portanto,
qualquer pessoa pode candidatar-se, não quer dizer que tenha alguma ligação com a Central Termoelétrica, portanto, tenha uma ideia, faça o favor de se inscrever. Depois, os 20 empreendedores selecionados vão integrar um plano de formação intensivo, que vai ter a duração de 2 meses, onde vão aprender matérias, que vai depois ajudar no futuro no desenvolvimento da ideia para, posteriormente, se criar a empresa. Serão cerca de 12 módulos que vão aprender desde noções, vantagens de empreendedorismo, estratégias de marketing, como elaborar um plano de negócios, muito importante, saber analisar o mercado, ou seja, concorrentes e clientes, né? Gestão de recursos humanos, análise financeira, entre outros módulos. E no final de cada módulo, os empreendedores vão receber um certificado para cada ação de formação. Depois, a fase seguinte será, após a conclusão do plano de formação, qual é que é o passo seguinte? Será aplicar o que aprenderam no curso, aplicar juntamente com apoio técnico especializado, ou seja, que é os tais serviços de consultoria, que terão como principais funções a consolidação da ideia de negócio, ou seja, a elaboração do plano de negócios, a orientação na elaboração dos projetos técnicos que possam ser necessários, auxílio no processo de criação da empresa, identificar fontes de financiamento, apoio no licenciamento da atividade e vão ter acompanhamento caso queiram candidatar-se a outros projetos ou outros programas de investimento. Depois de formalizarem todos estes pontos, cada empreendedor será atribuído um mentor e é nesta fase que se vai perceber se a ideia é viável ou não para podermos criar uma empresa. Depois, criação da empresa. Assim que as empresas estejam criadas, o passo seguinte será a elaboração de um plano de monitorização, ou seja, cada empreendedor terá que definir os indicadores, ou seja, as metas e os objetivos, e depois implementar o tal plano de negócios que tem vindo a desenvolver nas fases anteriores. Ou seja, a empresa está criada, já temos os indicadores definidos, vamos implementar o plano de negócios, está tudo pronto para podermos arrancar, mas, mais uma vez, os empreendedores não vão estar sozinhos nesta fase. Cada empreendedor será prestado um serviço técnico personalizado por parte do Sines Tecnopolo durante os primeiros 2 anos de vida de cada empresa, para assegurar estabilidade, porque é muito mais difícil uma pessoa que não tem experiência em gestão de empresas arrancar com um negócio, mas se tiver orientação, neste caso por parte do Sines Tecnopolo, poderá ter assegurado durante estes 2 anos o sucesso, digamos assim, da empresa. E depois, para finalizar, será a tal cerimónia de apresentação, onde serão apresentadas as 5 melhores ideias de negócio criadas através do Programa NOW. Portanto, muito resumidamente, o que é o Programa NOW? Eu tenho uma ideia de negócio, mas não tenho meios nem conhecimentos suficientes para poder aplicá-la, ou seja, para transformar a minha ideia em empresa. Então o que é que eu vou fazer? Vou candidatar-me ao NOW. Vou ao site do Sines Tecnopolo, procuro pela página do NOW, clico no link do formulário, preencho o formulário e faço submeter. Se a minha ideia estiver nas 20 primeiras ideias submetidas, espetáculo, quer dizer que fui um dos selecionados. Passo à fase seguinte, em que vou ter 2 meses de formação intensiva, onde vou aprender matérias para saber desenvolver a minha ideia, ou seja, eu aqui vou conhecer os ingredientes-chave, digamos assim, para poder cozinhar a minha ideia. Podemos falar assim desta maneira. Depois de aprender essas matérias, ou seja, depois de conhecer esses ingredientes-chave, o que é que eu vou fazer? Vou cozinhar a minha ideia. E para isso vou ter apoio dos tais serviços de consultoria e vou ter reuniões com mentores ao longo deste processo todo. Ora, estou a cozinhar a minha ideia e o que é que me falta? Prová-la, exatamente. Se gostar do sabor, muito bem, quer dizer que posso servi-la, ou seja, posso transformar a minha ideia numa empresa. Depois de ter a empresa criada, vou ter o tal apoio técnico especializado por parte do Sines Tecnopolo durante os primeiros 2 anos de vida para garantir que estou no bom caminho e não vou deixar morrer a minha empresa, porque é muito fácil, quando temos a faca e o queijo na mão,
mas os gostos, as tendências, as modas, isto vão mudando ao longo do tempo, e o mercado no primeiro trimestre, ou no primeiro semestre, pode funcionar de uma maneira, mas no segundo já pode funcionar de uma maneira completamente diferente. Nós podemos ter uma planificação no primeiro semestre de uma maneira, mas de repente vamos imaginar que surge um concorrente novo e que nos vai baralhar as contas todas. Ou mesmo o que o mundo está a atravessar desde o ano passado, esta pandemia que veio dar as voltas a algumas empresas, alguns negócios tiveram que fechar, alguns negócios tiveram que mudar radicalmente, ou seja, tiveram que se adaptar. Ou seja, existem vários fatores que podem influenciar o sucesso do nosso negócio. E, portanto, estes 2 anos em que vou ter apoio por parte do Sines Tecnopol vão ser cruciais para o desenvolvimento do meu negócio a caminho do sucesso, exatamente. Portanto, eu espero que tenham percebido, espero que tenha sido conciso nesta explicação. Atenção que esta informação vai estar toda no nosso site, no site do Sines Tecnopol, muito mais detalhada. Portanto, acho que é o momento, now, quem tiver ideias, faça favor de se candidatar ao programa now. Ok? Muito obrigado. Muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui a representar a Câmara, na impossibilidade do Sr. Presidente estar presente, porque coincidiu de facto com a hora da reunião de Câmara, e portanto tentarei dar aqui o retrato do que é que a Câmara tem feito, sobretudo ao longo do último ano, do ponto de vista do apoio às empresas e aos empresários. E para isso vou aqui tentar partilhar uma apresentação, mas ia pegar também nas palavras do António, quando ele disse que este foi um período em que as empresas tiveram que se adaptar. E, de facto, houve aqui um conjunto de negócios que, com a pandemia, com as restrições à atividade económica, tiveram que se reinventar. E, portanto, com certeza que agora, numa fase de retoma, surgirão também novas oportunidades de negócio, em virtude dessa reinvenção que as atividades económicas foram descobrindo durante este último ano. E por isso é também importante esta iniciativa do Programa NOW, a parceria com a EDP, com quem estamos também a trabalhar no gabinete de apoio, como já foi referido. E hoje ainda temos uma notícia adicional que, apesar de tudo, e apesar da pandemia, e apesar até daquilo que ontem disse o Sr. Primeiro-Ministro sobre agora esta nova fase de desconfinamento e, portanto, da abertura mais efetiva das atividades económicas, é que, apesar das medidas que ainda estão em vigor e que têm estado em vigor, no segundo trimestre a economia cresceu quase 5%. E, portanto, isso deve-se, com certeza, ao facto de 2020 ter sido um ano absolutamente terrível para a economia, mas significa que, aos poucos, estamos a conseguir entrar numa fase de recuperação. A verdade é que nós próprios, do ponto de vista de apoio aos empresários, no município, fomos obrigados também a reinventar o nosso posicionamento. E desde a primeira hora, quando se verificou enfim, o apertar das medidas do ponto de vista das atividades económicas, desde a primeira hora que a Câmara Municipal de Sines pensou em ter medidas de apoio às empresas, às famílias e às instituições. E elas não são completamente independentes entre si, fazem parte da estratégia que a Câmara decidiu, na altura, prosseguir relativamente àquilo que era o apoio económico e social que era preciso, o suporte que era preciso dar à comunidade, e no âmbito de um conjunto mais alargado de medidas, eu não vou falar aqui das medidas de apoio à família nem às instituições, mas no conjunto das medidas, lançou-se o programa Sines Apoia. E o programa Sines Apoia tinha uma limitação, que era só se destinava a
a empresas com contabilidade organizada e que pretendia, de alguma maneira, compensar as perdas do ano 2020 face ao ano de 2019, com apoio entre os 750 e os 2.500 euros para empresas que tivessem volumes de negócio até aos 400 mil euros. E, de facto, este programa teve uma procura muito significativa. Nós apoiámos 38 empresas em quase 70 mil euros. Mas, naturalmente, não estávamos ainda confortáveis pelo facto de não termos apoiado as empresas que não tinham contabilidade organizada, portanto, que estavam no regime simplificado. E, imediatamente, começámos a trabalhar na criação das condições para podermos alargar o programa a essas empresas, e foi assim que apareceu um segundo programa, que foi o Sines Apoia Mais. Que se dirigia então a empresas do regime simplificado, também para compensar as perdas do ano 2020 relativamente ao ano 2019, com apoio entre os 750 e os 2.000 euros, e para empresas que tivessem volumes de negócio até aos 200 mil euros, que é o limite para o regime simplificado. E aqui apoiámos 27 empresas com 26.750 euros. Este programa foi lançado um pouco mais tarde, porque tinha que ver também com o reporte obrigatório das empresas do regime simplificado, e, portanto, só naquela altura é que nós conseguíamos ter a informação toda detalhada para podermos avaliar as candidaturas. E, por fim, já agora no início deste ano, lançámos o programa Sines Retoma. E o programa Sines Retoma tinha como objetivo alavancar, portanto, depois de um período de confinamento mais rigoroso, e em que as empresas já sentiam os efeitos cumulativos do ano todo de 2020, e depois tivemos ainda aqui, no início deste ano, este período de novo confinamento, em que as atividades económicas, grande parte delas, tiveram mesmo fechadas. Entendeu-se que era necessário alavancar a reabertura da atividade económica. E, portanto, o programa Sines Retoma destinava-se a empresas do regime simplificado e com contabilidade organizada, e para compensar perdas do início do ano 2021 relativamente àquilo que tinha sido o volume de negócios em 2019, e dava apoio entre os 400 euros e os 1.000 euros, e apoiámos 65 empresas com cerca de 37 mil euros. Mas há um conjunto de outras medidas mais indiretas que fomos aprovando ao longo deste último ano, e como disse, portanto, estes 3 programas não se esgotavam nem de perto nem de longe. As medidas que foram, o apoio que foi sendo dado às empresas e aos empresários em nome individual. E apoiámos no total, cerca de 90 empresas, com esse outro conjunto de medidas, em cerca de 133.500 euros. Eu vou passar este slide, vou voltar cá só no fim, para explicar então que medidas eram essas. Fizemos várias distribuições de máscaras cirúrgicas pelo comércio local e álcool gel, bem como dispensadores de pé para álcool gel em todos os estabelecimentos. E aqui fomos fazendo uma distribuição progressiva. Começámos pelos estabelecimentos que serviam refeições, alargámos aos outros estabelecimentos que lidavam com alimentos, mas que não serviam refeições, e depois fomos alargando progressivamente ao resto do comércio local. Do ponto de vista dos serviços urbanos, também existem algumas reduções no pagamento de faturas, nomeadamente no consumo de água e no saneamento. Uma outra medida que foi, digamos, relativamente importante, foi uma redução de direitos de superfície que vigorou em 2020 e que está a vigorar também em 2021, uma redução dos direitos de superfície para as empresas que estão localizadas nas zonas industriais que são geridas pelo município. Uma redução de 25% no direito de superfície anual. Em 2020 apoiámos
este apoio representou cerca de 70 mil euros de redução de direitos superficiais às empresas. Em 2021 vamos já também com reduções na ordem dos 69 mil euros. Esta medida é importante porquê? Primeiro porque em muitas das empresas que se localizam nas zonas industriais, nomeadamente nas IL2, são empresas de base familiar e que foram criadas por empresários em nome individual e que, à medida que foram crescendo, foram criando emprego. Uma parte muito significativa do emprego da cidade, digamos assim, está concentrado nas IL2 e e nas empresas que estão localizadas nas IL2. E, portanto, este apoio era fundamental no sentido de permitir aliviar os custos fixos das empresas, sobretudo de empresas que precisavam de lutar pela manutenção do emprego e recorreram a medidas de apoio de âmbito nacional, não é? Nomeadamente algumas delas ao layoff. E depois também houve aqui isenção de pagamento de várias concessões de parcelas de domínio público com pequenos negócios e uma outra medida que foi muito importante logo em 2020, quando a restauração estava a sofrer o impacto das restrições no imediato. Houve uma isenção geral das taxas relativas às esplanadas e as pessoas podem não ter a noção de que as taxas de esplanadas são um custo significativo para as empresas de restauração e para as pastelarias e por aí fora, mas houve também um regime excepcional temporário para as esplanadas que vigorou em 2020 e que também passou a vigorar em 2021. E este regime é o quê? É um alargamento das áreas onde foi possível, foi feito um levantamento de todas as esplanadas de Sines e Porto Covo e onde havia espaço, onde foi possível, foi comunicado aos proprietários que podiam alargar a esplanada sem que isso representasse qualquer custo para eles. E isto permitiu compensar a perda de lugares no interior dos estabelecimentos. Temos uma série de outras isenções, nomeadamente de rendas de edifícios municipais que estão afetos a atividades que tiveram maiores restrições. E existe um conjunto de apoios que vigoram sempre. Portanto, houve uma redução da taxa de IMI e aqui isto aplica-se tanto às famílias como às empresas. E também a suspensão dos juros de mora. Uma outra medida fiscal que também já vigorava antes da pandemia, que é a isenção da derrama para as empresas com volumes de negócios até 150 mil euros. E este ano acrescentou-se também, ainda no âmbito da pandemia, a isenção das taxas relativas. Agora é que eu vou voltar aqui ao slide 6, porque esta é uma medida que foi tomada, mas que ainda está em desenvolvimento. Portanto, ainda não chegou ainda ao terreno. Além do setor da restauração e das atividades que lidam com o setor alimentar, o próprio comércio local, naturalmente, sofreu bastante durante esta fase da pandemia e a fase em que houve confinamentos e, portanto, que o comércio foi obrigado a ter alguns períodos de encerramento. E nós, em parceria com a Associação do Comércio Local de Sines, iniciámos o desenvolvimento de um projeto que se chama Comprar em Sines e que tem diversas valências, mas eu vou aqui frisar sobretudo duas. Um cartão de fidelização de cliente que vai permitir acumular pontos e beneficiar depois de alguns descontos no comércio local, e aí é uma dinâmica que a própria Associação do Comércio Local está a desenvolver junto dos seus associados e dos aderentes a este cartão. Este cartão vai chegar à casa de todos os sinienses e porto-covenses
enfim, proximamente. Estamos a ultimar, digamos, a logística que é necessária para fazer a distribuição do cartão. E depois haverá também uma componente online para o comércio local. É um facto que o comércio online cresceu muitíssimo com a pandemia. Houve um grande desenvolvimento do comércio online e também dos sistemas de entregas, que nós ainda também apoiámos, nomeadamente para a restauração, aqui em alguns fins de semana. E, portanto, achou-se que era possível abrir o comércio de Sines para o resto do mundo, criando uma plataforma de compras online. E esse projeto também está a ser ultimado e também será lançado em breve. E este trabalho só foi possível fazer-se porque esta não é de facto, não é a vocação da Câmara, mas foi possível fazer-se porque há uma associação local que trata diretamente com os empresários. E do lado da Câmara, o que é que foi feito? Foi criar as condições para que agora os próprios comerciantes, organizados na sua associação, possam prosseguir com a dinâmica do projeto. Isso faz toda a diferença e acreditamos que quer este sistema do cartão, quer o sistema a plataforma de vendas online, vai, no fundo, criar aqui uma nova era para o comércio local, no sentido em que todo o comércio local de Sines quase que se transforma pode-se transformar num shopping a céu aberto. E, portanto, existe uma correlação, uma cooperação e uma sinergia entre todas as lojas, no sentido em que todas elas dão benefícios ao utilizador através dos pontos e dos descontos que são possíveis através do cartão. E além de, no fundo, abrir também aqui a possibilidade com a plataforma do comércio de Sines se estender para além do concelho. E aqui só uma nota final, e que tem que ver muito com aquilo que é o espírito do programa NOW, que é esta ideia de que a economia funciona numa rede. E é também essa a nossa lógica com o cartão, como eu dizia, não é? Criar, aumentar, ou melhor, encurtar a distância entre estes diversos nós que formam esta rede. Sines, como todos temos assistido, certamente, tem tido uma procura imensa de investimentos. Investimentos de maior dimensão, investimentos de menor dimensão, investimentos que já estão numa fase de maturidade mais avançada e outros que ainda estão no plano das intenções. Acho que todos os sinienses estão habituados, ao longo das décadas, a assistirem a vagas de investimento. Esta talvez seja, desde a altura do Porto e da instalação do setor petroquímico, talvez seja uma das mais intensas ou a mais intensa depois dessa fase. E é intensa porque vem diversificar a base da economia que se vinha instalando em Sines. Portanto, há aqui um conjunto de investimentos ligados às novas energias que vêm diversificar, ainda que sendo do setor energético, vêm diversificar aquilo que era o polo energético de Sines, vêm modernizá-lo e trazer-lhe novas valências, até do ponto de vista industrial, mas vêm também diversificá-lo no sentido em que, com a instalação do cabo submarino, se abre aqui uma nova fase de investimentos ligada às novas tecnologias e às telecomunicações. E isso faz de Sines um novo ponto da globalização dos dados. E isto traz novas oportunidades para a economia local. E, portanto, digamos que todos aqueles que poderão aceder ao programa NOW devem, de facto,
e nós estamos sempre disponíveis, quer nós, quer o Sines Tecnopol, para ajudar, para ajudar os potenciais empreendedores a conhecer melhor a dinâmica que se está a gerar, nomeadamente em setores que estão agora a chegar ao território. E sendo que é importante ter esse quadro, ter esse enquadramento de que existem novos setores e de que existem muitas intenções, mas não as podemos dar, a não ser aqueles projetos que já estão no terreno, dá-los por garantidos, porque, sobretudo quando falamos de grandes projetos, temos que ter noção de que eles às vezes levam tempo até chegar ao terreno. Mas existem novas necessidades, de facto, e a economia está a gerar novas necessidades. Nós vimos isso, quer do ponto de vista das empresas de entregas, modernizaram-se, apareceram novas e modernizaram-se algumas delas. E algumas delas modernizaram-se até valorizando os seus próprios trabalhadores e através dos seus próprios, da forma como os seus trabalhadores se organizam. E, portanto, esse é sobretudo o contributo que nós, Câmara, podemos dar aqui no contexto do programa NOW, é ajudar os potenciais empreendedores a perceber o quadro de médio prazo que se está a desenhar para Sines e para a região e, naturalmente, também a continuar a desenvolver as medidas de apoio que se vão revelando mais importantes a cada momento. E isso fazemos-lo sempre como é natural, em parceria com o Sines Tecnopol, que é uma instituição essencial do ponto de vista da criação e da manutenção das dinâmicas de apoio aos empreendedores locais que têm agora a oportunidade de aproveitar esta nova vaga de investimentos que se está a gerar no concelho. Temos aqui já uma questão do Pedro Pereira, que julgo que seja aqui para o Dr. António Santos, que é para quem teve um apoio em 2004, através de uma ILE, IFP Montemoro Novo, é possível estar englobado neste programa NOW? Olá Pedro, tudo bem? Respondendo à sua pergunta, sim, é possível. O programa NOW não tem qualquer tipo de restrições deste aspecto. Se o Pedro tiver uma ideia de negócio, for maior de idade e residir aqui nos nossos concelhos, está à vontade para se candidatar com a sua ideia ao programa NOW, ok? Qual é o apoio dado às ideias selecionadas para o programa NOW? Existem vários apoios ao longo do programa NOW. Isto até parece que é uma licenciatura intensiva de como se criar uma empresa ou de gerir um negócio, porque o empreendedor que for selecionado vai ter formação. Eu já expliquei há bocadinho quais é que eram alguns módulos que iam aprender. Depois vão ter também apoio em serviços de consultoria para aplicar depois o que foi aprendido nessa formação. Vão ter reuniões com mentores especializados, onde vão criar, é nesta fase que se vai criar a tal empresa, e depois vão ter uma orientação técnica nos primeiros 2 anos de vida da empresa. Portanto, esse serviço será prestado por nós, pelo Sines Tecnopol. Portanto, ao longo do programa NOW, ao longo destes 2 anos, será mais que evidente que estes apoios é uma vantagem. Eu sei que normalmente uma pessoa, quando está à procura de um programa ou de um concurso de ideias, a primeira coisa que vai pesquisar é quais é que são os prémios. Pronto, só que eu acho que neste caso, e como as pessoas estão-se a inscrever ou vão-se inscrever, são pessoas que não têm muita experiência ainda na área, eu acho que não vale a pena nós termos algum prémio monetário, pois não sabemos aplicá-lo. Portanto, mais vale primeiro termos estas bases, esta formação toda e este apoio e orientação que vai ser dada durante a criação da empresa, e depois sim o caminho será o sucesso. Portanto, existem vários tipos de apoio ao longo do programa NOW, que é uma vantagem para os empreendedores.
Ok, obrigada, António. E se eu tiver mais do que uma ideia de negócio, posso submeter mais que uma ideia ao programa Now? É assim, não porque um dos critérios de seleção é a ordem de submissão das candidaturas. Pronto, portanto, quem tiver mais que uma ideia de negócio, se inscrever, vamos imaginar, com 2, 3, 4 ideias de negócio, já está a ocupar o lugar dos outros concorrentes. Isto vão ser só selecionados 20 empresas, 20 ideias neste caso. Portanto, é escolher a melhor ideia que nós tivermos e sim candidatarmos com essa ideia. Ok. E caso eu tenha uma empresa constituída e queira avançar com uma nova ideia para um produto ou um serviço, também poderei submeter essa ideia ao programa? Sim, pode. A ideia tem que ser uma ideia, pronto, tem que ser inovadora, tem que ser nova, uma ideia nova e que depois vai gerar postos de trabalho. Porque uma empresa não se pode inscrever no programa Now se tiver depois uma ideia, depois não se vão criar postos de trabalho, não faz sentido. Ok? Ok, está certo. Obrigada, António. Ora, o Rafael está aqui a dizer, estando eu em processo de candidatura no IFP no programa PAE-CPE, tenho alguns benefícios em concorrer ou não? Olá, Rafael. Tem sempre benefícios. Aliás, normalmente quem tem ideias de negócio procura, nem sempre, não procura só um programa para concorrer, procura mais, porque lá está, o não é garantido. Isto até faz lembrar um bocadinho quando nós estamos à procura de emprego, disparamos vários currículos para várias empresas para ver qual é que somos selecionados. E aqui funciona também assim. Independentemente de estar a concorrer noutro programa ou a fazer candidatura noutro processo, pode concorrer ao programa Now, não há problema nenhum. O plano de formação, portanto, os horários, isso depois será definido consoante a disponibilidade tanto dos empreendedores como dos formadores. Isso depois os dias, os calendários, é ajustável, exatamente. Mas há uma noção, por exemplo, da carga horária semanal que se pretende dar? Eu sei que são, portanto, o plano de formação, aquilo são cerca de 12 módulos, será 4 horas por módulo, mas ainda não temos nenhuma carga horária definida. Ok. Elsa Santos está a questionar se será realizado em formato online. Sim, nós é assim, também não sabemos como é que vai estar o país daqui para a frente, mas os meios tecnológicos são sempre uma mais-valia e, se for possível, se der jeito também aos empreendedores utilizarem esses meios, sim senhor, será feito em formato online. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigado, André. Antes de passar para a minha conclusão, só se calhar esclarecer aqui dois ou três pontos. Em relação à formação, nós temos capacidade, e o António estava a referir, que o Ciência Tecnopol tem capacidade para prestar essa formação online, ou seja, temos as ferramentas montadas e criadas para fazer essa formação. Sendo um programa de empreendedorismo e sendo aqui a valorização da experiência e da troca de experiência entre empreendedores, se for possível, caso seja possível, ter sessões de capacitação, de formação presenciais, daremos privilégio a estas sessões, visto que a troca de experiências e a partilha de experiências entre empreendedores é significativo e tem demonstrado, estudos têm demonstrado que são um fator de sucesso e de valorização no percurso da criação da empresa e até ao longo dessa empresa. Em relação à formação e o que temos previsto e esperamos chegar a acordo com os empreendedores, porque este é um programa feito para os empreendedores, ou seja, e por isso o programa será moldado de acordo com os empreendedores, com a disponibilidade dos empreendedores, será dois dias por semana executado, para terem tempo também para assimilar quer a informação que recebem, quer o trabalho e a informação que têm que recolher para reproduzir durante os módulos que vão ter. Acima de tudo isso. Só esclarecer esses dois pontos foram questionados há pouco. Agora, se me permitem, partindo agora para a conclusão da sessão, antes de mais agradecer a presença da EDP Produção, representada pelo engenheiro Jorge Maia. Muito obrigado. Da Câmara Municipal de Sines, representada pelo Dr. Luís Pereira. Obrigado. E a todos os empreendedores que manifestaram aqui o interesse e assistiram ao nosso webinar.
Bem, quase todos nós temos uma ideia de negócio. Alguns até têm 2 ou 3 ideias. Mas o facto é que muitas das vezes a implementação dessa ideia vai sendo sempre adiada, por circunstâncias várias, ou porque a economia está em crise e não é boa altura para arriscar, a economia está a crescer e até estou estável, para que é que vou arriscar agora se o meu emprego está certo? Existirá sempre aqui um motivo válido para irmos adiante dessa ideia. Mas para criar a motivação extra, para apoiar a fazer este percurso, apresentámos hoje o Programa Now, um programa de formação e mentoria para apoiar todos aqueles que sonham em criar e gerir a sua própria empresa. É um facto que quase todos os programas de apoio ao empreendedorismo são voltados para a criação de empresas ligadas a algum tipo de tecnologia inovadora, descuidando das ideias de negócio que igualmente rentáveis, mas que não se enquadram nessas tipologias. Neste caso, com o apoio da EDP será possível implementar o Programa Now, que permitirá a quem queira iniciar o seu negócio valorizar a experiência profissional e desenvolver um projeto próprio, agarrando as oportunidades na área que considerar como oportunidade. E aqui para terminar, se me permitem o conselho, se tem esse objetivo, inscreva-se no Programa Now. Venha refrescar conhecimentos, desenvolver competências de empreendedorismo e partilhar a sua experiência com os seus colegas. E tirar partido de uma rede de contactos e de mentores prontos para o apoiar ao longo de todo o processo de transformação da sua ideia num negócio. Arrisque e inscreva-se no programa. O momento, como o meu colega diz, é agora. Mais uma vez, obrigado a todos e até breve.